estamos pensando em deixar registrado como a nossa história fatos importantes da caminhada do movimento no Brasil. E nós temos hoje aqui a grata satisfação de contar com a presença da Dona Nancy, companheira de todas as horas, que nunca nos abandona, né? E nós estamos aqui na casa... Não tem coragem de abandonar. Não tem coragem de abandonar, né, Dona Nancy? Nós estamos aqui na casa de retiros do Lar São José, aqui pelos altos do Tucuruvi, em São Paulo. Então a gente deixa a nossa mensagem de abertura aos equipistas do Brasil com muita alegria, né? Com muita esperança, para que o movimento possa ter sempre os anais da sua história, que as experiências vividas ao longo de tantos anos não fiquem perdidas, né? Aí pelos espaços vazios. Então, a pretensão desse nosso projeto inicial é dirigirmos uma série de perguntas à Dona Nancy, ela que é um patrimônio histórico do nosso movimento, que reúne um cabedal muito grande de fatos, de conhecimentos, de coisas tão importantes que foram acontecendo. Então nós vamos aproveitar este momento onde estamos reunidos com os casais provinciais e os demais membros da super-região para fazer uma série de questionamentos para a senhora aí nos respondendo, trazendo a sua experiência, seu ponto de vista, muito gostoso. Muito obrigada pelas referências que vocês fizeram a mim e uma grande responsabilidade que vocês colocam sobre meus ombros, achando que eu sou a história viva do movimento e que guardo na minha memória todos os fatos mais importantes que marcaram a evolução do movimento no Brasil. Realmente eu me lembro de muita coisa e estou à disposição de vocês para responder as perguntas que eu puder. A senhora anda por esse Brasil e tem constatado que o nosso movimento tem crescido muito, principalmente, graças a Deus, entre os casais mais jovens. Tem havido uma renovação muito grande no nosso movimento no Brasil. O que eu gostaria de perguntar à senhora, que eu gostaria de lhe pedir, é que a senhora pudesse dar uma mensagem para esses casais que estão agora começando essa caminhada, diante dos primeiros tropeços, diante das primeiras dificuldades, diante dos primeiros sucessos. O que a senhora gostaria de dizer para esses casais? O que poderia ficar registrado como a sua palavra de alento, de ânimo, de incentivo, de encorajamento para esses casais que estão começando a sua vida, sua caminhada na conjugalidade agora? Eu respondo com muita alegria essa pergunta de vocês, porque é uma grande riqueza para os casais entrarem para o movimento nos seus primeiros anos de casado. É uma felicidade que nós não tivemos. Nós procuramos muito durante os nossos primeiros anos de casado aqui em São Paulo, mas não havia nada para casais. Isso está muito claro num testemunho que o Pedro deu para a carta mensal, onde ele diz que 1950 foi um ano marcante na nossa vida. Nós encontramos as equipes de Nossa Senhora. Antes, nós estávamos como o navegante que, perdido o rumo, vai vislumbrar ao longe o navio que pode levá-lo ao porto. E esse navio foi para nós, as equipes de Nossa Senhora. Então, o que eu desejo a vocês que tiveram a felicidade de encontrar muito antes de nós, esse navio que vai conduzi-los ao porto que todos nós procuramos, eu desejo a vocês que vocês observem
o que as equipes nos pedem, porque isso é um guia para a nossa conduta, para a nossa felicidade. Nós vamos aprender com os pontos concretos e com tudo mais, com o auxílio mútuo, com o testemunho, nós vamos enriquecendo a nossa vida conjugal. E vamos chegar assim, no meio das equipes de Nossa Senhora, a esse porto que todos nós almejamos, que é ao encontro de Deus. Bom, dona Nancy, é uma alegria para nós estarmos aqui conversando com a senhora. E, entre outras coisas, a gente sabe que a senhora dedicou a vida da senhora ao movimento. Eu gostaria de saber se a senhora gostaria de deixar uma mensagem às lideranças do movimento, aos conselheiros espirituais, e se pudesse contar também um pouquinho para nós a importância da oração na vida da senhora. Seria bom para a gente. Essa pergunta de vocês, Márcia e Luna, essa pergunta são duas perguntas numa só. A primeira pergunta fala sobre oração e a segunda sobre os conselheiros espirituais e a liderança no movimento, né? Olha, a oração sempre foi um ponto marcante na minha vida. Nós, desde moça, que eu comecei a frequentar a igreja lá dos Padres de Santa Cruz, em Araraquara, nós tínhamos direção espiritual, tínhamos muito bons conferencistas, pregadores, que nos levavam para procurar aumentar a nossa vida de oração. Depois de casada, vim aqui para São Paulo, também nós continuamos a frequentar a congregação mariana, do qual o Pedro fazia parte. Tinha o seu departamento de casados, para os congregados casados, suas famílias, e lá também a nossa vida de oração era alimentada. Mas eu aproveitei muito de boas leituras. E entre essas, eu poderia destacar um livro de André Sevi, 30 Minutos para Deus. André Sevi era um sacerdote e ao mesmo tempo um jornalista. E ele foi encarregado de fazer uma reportagem sobre as semanas de oração do Padre Cafarel. Então ele foi para lá para fazer essa entrevista, etc. O Padre Cafarel, com aquele jeito que nós conhecemos, disse para ele: olha, nada melhor para a sua reportagem do que você fazer uma semana de oração conosco. Aí então ele participou de tudo e depois escreveu um livro sobre 30 Minutos para Deus. É o título do livro. Infelizmente está esgotado, mas se pudesse ser encontrado, seria muito útil para todos os equipistas, porque fala muito bem sobre oração. Agora, ali tem uma frase que me marcou para o resto da vida. Ele diz assim: é no cotidiano que Deus nos espera. Porque a gente reza, pede e faz as suas penitências, as suas mortificações, etc. Mas ele valorizou muito o cotidiano. É no cotidiano que Deus nos espera. Então, fazer do seu cotidiano uma oração é uma coisa que muitos de nós ainda não estamos preparados para isso, porque nós não sabemos aproveitar o cotidiano. Nós fazemos aquela oração e sai dali e levamos uma vida que muitas vezes não é aquela que Deus gostaria que a gente levasse, né? Então, viver o seu cotidiano como se nós estivéssemos respondendo aos apelos de Deus que nos convidou para as equipes, etc., é uma riqueza extraordinária. Agora, na sua pergunta também fala da influência da liderança e dos conselheiros espirituais. E eu diria que uma equipe é que a sua liderança e o seu conselheiro foram. Porque essa liderança é que vai ajudar os casais a
a progredirem, a se interessarem mais, a compreenderem melhor as coisas. E o conselheiro espiritual, eu tenho a impressão que muitos conselheiros não perceberam ainda que eles estão ali como os guias daquele grupo de casais para a sua vida espiritual. Então, eles têm que estar atentos à partilha, para ver no que eles estão falhando mais. E depois, ou antes da partilha, ou depois, fazer uma introduçãozinha, valorizando aquele pôr em comum da nossa vivência do mês. E nisso, eles podem ajudar muitas equipes. Então, o que eu poderia desejar a todos os casais de equipe é que eles valorizassem muito os seus cotidianos e que a sua vida fosse uma sucessão de cotidianos santificados e santificadores. Bem, dona Nancy, nós gostaríamos então de lhe dizer da alegria de mais uma vez estarmos juntos com a senhora. Estivemos recentemente no nosso encontro provincial. Então gostaríamos de deixar registrada uma pergunta da nossa província, no sentido assim de passar o sentimento de todos os equipistas da província Sul 3. Dona Nancy, eu vou lhe perguntar o seguinte. Passou-se já mais de 50 anos desde que o movimento chegou aqui no Brasil. E hoje a senhora fazendo a sua peregrinação aí por todos esses recantos do Brasil, onde o movimento cresceu, tão distante do seu ponto de origem, né? Qual é o seu sentimento assim, pessoal em torno dessa expansão? É com muita alegria que eu vejo o desenvolvimento das equipes no Brasil. É um sentimento de responsabilidade, é um sentimento de alegria muito grande, é também um sentimento de muita humildade, porque quando aquela sementinha que o Espírito Santo jogou aqui no Brasil e ela caiu na nossa casa, eu fico imaginando que havia naquela ocasião muitos casais em cujas casas a semente poderia ter caído e eles teriam levado adiante esse trabalho. Mas Deus quis assim, e nós sabemos que os pensamentos de Deus não são os nossos, e os caminhos de Deus também não são os nossos. Então, por isso, eu me alegro muito, com muita humildade, e também fico feliz de poder ter participado durante todos esses anos da vida do movimento. Agora, vocês me pedem também que eu fale alguma coisa sobre a influência que as equipes tiveram na nossa vida pessoal e na nossa vida conjugal. A sua pergunta é pessoal, na minha vida, mas eu não posso falar da minha vida sem falar da nossa vida, porque é como casal que nós vivemos na equipe, que nós aproveitamos, que nós aprendemos, que nós crescemos, e que, enfim, nós nos doamos a fazer aquilo que no momento nos parecia a vontade de Deus. O Pedro fez uma vez um testemunho para a carta mensal, falando sobre a nossa vida, e eu já me referi a alguma coisa desse testemunho quando eu respondi o Kleber e a Regina. Mas hoje eu queria dizer que ele também acrescenta que nós, não encontrando nada aqui na capital que fosse dirigido ao casal, nós nos engajamos, cada um do seu lado, naquilo que era mais do nosso interesse, do nosso gosto.
Então, o Pedro continuou na congregação mariana e como vicentino, e eu fui trabalhar um pouco na minha paróquia. Mas nenhuma dessas coisas trazia algum subsídio para a nossa vida de casal. E isso nos fez muita falta. Até hoje, nós, nesses 46 anos de casado, 30 dos quais passamos nas equipes, nesses anos, eu diria que hoje, que eu sou viúva já há 20 anos de viuvez, eu continuo a me beneficiar daquilo que as equipes nos oferecem. E isso traz à minha vida de viúva um alimento muito grande também, porque vivendo nas equipes, trabalhando pelas equipes, mexendo, lidando com os papéis que o Pedro escrevia, eu sinto que ele também está como que presente em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo. Então eu posso dizer que as equipes foram um grande fator para nós de crescimento e de felicidade. Dona Nancy, é uma imensa satisfação de estarmos aqui, aproveitando essa oportunidade para fazer uma pequena pergunta para o nosso maior carinho que nós temos pela senhora, e gostaríamos de ficar gravado para sempre isso no nosso coração. Dona Nancy, a senhora, 50 anos, trouxe para cá para o Brasil, com o doutor Pedro, e houveram muitas dificuldades, muito sucesso e insucesso. Qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou em trazer o movimento aqui para o Brasil? O maior desafio que nós enfrentamos, Pedro e eu, foi, desde o início, foi um choque com a mentalidade dos casais da época. Esse desafio foi muito maior no começo do movimento, porque com os casais, por exemplo, os casais que pertenciam a movimentos ou a congregações, como os que eram de congregação mariana, os maridos, as mulheres, o leigo não estava acostumado a prestar contas daquilo que era o regulamento das organizações a quais eles pertenciam. Eles recebiam as instruções, recebiam o manual de congregado ou de filha de Maria, recebiam instruções da Ação Católica, mas se eles prestavam contas ou não, se eles cumpriam ou não, ninguém sabia. Agora a equipe é um movimento exigente. E isso é uma das grandes qualidades, isso não é um defeito, não. Nós precisamos de algo que nos leve ao compromisso de fazer aquilo com o qual nós nos comprometemos a fazer. Então, a equipe tem a sua partilha, a equipe pede que na reunião nós vamos apresentar em comum como vivemos o mês, as nossas dificuldades, nossas alegrias, etc. E isso os casais estavam acostumados. Então, introduzir esse tipo de observância na vida do casal, nas reuniões da equipe, foi uma coisa também muito difícil. E vocês devem notar que até hoje essa mentalidade ainda perdura um pouco no meio dos casais brasileiros, eu não sei na Europa. Mas eu penso que nós temos que lutar sempre com isso, para que a partilha seja realmente uma abertura do casal para com seus companheiros de equipe, uma abertura do casal com toda sinceridade, porque Deus está presente. Nós, quando começamos a reunião da equipe, nós rezamos e acreditamos naquela palavra de Cristo. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles.
Então, nós podemos contar com a presença de Cristo na reunião de equipe. E mais do que ninguém, Ele sabe muito bem, Ele que conhece os nossos corações, Ele sabe muito bem as desculpas esfarrapadas que nós estamos dando, as omissões nossas, os erros, as falhas. Então não adianta ocultar isso dos companheiros de equipe. É bom que a gente seja de uma abertura muito grande em relação à partilha, porque a vitória de um fortalece a fraqueza do outro. E assim nós nos apoiamos mutuamente e vamos aprendendo uns com os outros a viver aquilo que a vida nos pede. Agora, nós tivemos também dificuldades. Vocês me perguntam, por exemplo, as dificuldades que nós tivemos na caminhada das equipes. Nós tivemos no começo uma dificuldade também com o sacerdote, porque o sacerdote via no leigo um bom colaborador para o seu trabalho de paróquia. Mas se na casa dele ele vivia bem ou não com a sua família, se ia tudo bem na sua vida conjugal, isso o vigário não sabia. Então, o leigo era visto assim individualmente, não como casal, não como família. E o sacerdote, quando entrava para a equipe, ele logo imaginava no começo que ele era um grupo de casais muito bom para trabalhar na paróquia. Quando ele estava junto com os equipistas ali presente como um guia, um conselheiro daquele pequeno grupo de casais no caminho da vivência cristã. Então, cabia a ele, se o casal nunca tinha tempo para fazer o dever de sentar-se, por exemplo, cabia a ele dar uma chamadinha aí um dia na casa do casal, dizer, olha, eu vou passando por aqui, resolvi dar um alô para vocês, e depois de tomar o seu cafezinho ou participar da sobremesa do jantar, etc., ele dizia, já que estamos aqui, nós temos um probleminha para tratar com vocês. Qual é a dificuldade que vocês têm no dever de sentar-se? Então, a sós, quase num estilo de confissão, eles vão se abrir para o conselheiro espiritual e vão dar a oportunidade dele aconselhar, dele orientar, etc. Então, acho que esse espírito de que os nossos conselheiros espirituais são realmente nossos conselheiros, é preciso cultivar muito dentro das equipes, porque eu tive a ocasião já de um artigo que eu escrevi para a Carta Mensal, de falar que o sacerdote era uma peça importantíssima dentro do movimento e que sem ele as equipes nem poderiam existir, porque quem iniciou foi o sacerdote e os casais são ajudados pelo sacerdote a seguir aquilo que as propostas das equipes. Então eu penso que essa dificuldade nós tivemos no início, depois pouco a pouco foi melhorando, mas ela existe, eu acho que ela é permanente dentro do movimento. Cada equipe nova que começa, ela precisa aprender isso. Cada conselheiro que entra para uma equipe, ele precisa aprender também que ele está ali como um guia daqueles casais. Então, isso torna difícil, talvez, a missão deles, mas é muito valiosa essa missão. Aí ele tem oportunidade de cumprir realmente toda a sua vocação sacerdotal, de ensinar, de fazer progredir, de levar as pessoas cada vez mais para o reino de Deus. Nós gostaríamos de perguntar para a senhora, assim, no momento a sociedade está pregando
entre os casais estarem vivendo juntos sem o sacramento do matrimônio. E a gente tem assim pensado qual será o futuro do nosso movimento. Nós queríamos saber a opinião da senhora. Como que a senhora vê o futuro do nosso movimento se os casais continuarem agindo dessa forma? Terezinha e Agostinho, eu acho que o futuro do movimento já está mais ou menos definido, ou pelo menos designado, encaminhado desde o seu início, porque ele se baseia no testemunho e no auxílio mútuo. Essas são os fundamentos da sua mística. E o que a sociedade precisa hoje é desse testemunho e desse auxílio mútuo. Não há ninguém, nenhum de nós, eu creio, que no seu relacionamento não conheça vários casais que levam uma vida saudável dentro do matrimônio, mas completamente afastados de Deus. E há outros que nem isso. São casamentos que se desfazem, às vezes com muito pouco tempo depois de casados, e às vezes até depois que os netos já apareceram, não é? E eu pergunto quais essas razões. E olhando na Bíblia, olhando para o Antigo Testamento, lendo ali, eu me recordo de algo que pode servir de exemplo para o nosso caso. Quando o povo de Deus perambulava pelo deserto à procura da terra prometida, ele muitas vezes se afastou de Deus, apesar de ter visto as minhas obras, como Deus mesmo se queixa para um de seus profetas, não é? E eles resolveram fazer um outro Deus para ele, um Deus que eles pudessem ver. Então fizeram um bezerro de ouro. E isso está muito bem mencionado na Bíblia, e é assunto às vezes de palestras e tudo, né? Eles fizeram um bezerro de ouro e fizeram desse bezerro de ouro o seu Deus. Era um Deus que eles podiam ver, pegar, etc. Então eles estavam muito satisfeitos com o bezerro de ouro. E Deus, para castigo desse povo, que se esqueceu dele e ficou outra vez adorando um ídolo, como eles faziam no Egito, Deus mandou serpentes venenosas cuja picada era muito dolorosa e levava até a morte. E o acampamento foi, vamos dizer, essas serpentes penetraram no acampamento deles e estavam causando muito sofrimento e muita angústia. Então eles compreenderam que talvez eles tivessem errado e foram pedir a Moisés que intercedesse por eles junto de Deus para que o castigo daquelas serpentes desaparecesse. E Moisés foi, pediu, rezou. Antes disso, ele, quando desceu do Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei, e achou aquele povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou indignado. Então quebrou aquele bezerro de ouro, reduziu a pó. Diz a Bíblia que ele misturou aquele pó na água e fez o pessoal beber. Ele arrasou isso tudo. E depois que apareceram as serpentes, ele atendeu o pedido dos judeus e pediu a Deus que perdoasse seu povo, suspendesse o seu castigo, etc. Aí Deus mandou que ele erguesse uma serpente de bronze e fizesse uma serpente de bronze e pusesse-a de pé, erguesse numa haste bem alta, onde todos pudessem ver. E todos aqueles que olhassem para essa serpente, arrependidos de tudo aquilo que eles fizeram,
então Deus perdoaria e eles seriam curados. Eu acho que muitas vezes na sociedade que nós vemos, que nós estamos nesse meio, o casamento cristão, o casamento do equipista, que vive o que as equipes lhe pedem e faz da sua união conjugal um caminho de santidade, é, para essa sociedade tão descontrolada em questão de matrimônio que nós vemos hoje, é como uma serpente de bronze. Porque quem olhar para o casal cristão vai perguntar, mas como é que eles não brigam? Porque eles estão juntos há tanto tempo e ainda não se separaram? Por que eles têm essa vida de união familiar, etc.? E esse porquê vai levá-los a procurar a solução dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Cristo. Então eu acho que o futuro do movimento é esse, ele será sempre um testemunho de Deus, um testemunho de uma vivência conjugal plantada no meio da sociedade que nós estamos vivendo, para que todos queiram saber como pode um casal ser feliz no meio de tantas dificuldades, ele encontrar a resposta olhando aquele casal cristão que procura viver de acordo com o Evangelho a sua vivência conjugal. E eu gostaria de perguntar à senhora o que é espiritualidade conjugal e como o casal deve vivenciar. A espiritualidade conjugal é a arte de viver no estado de casamento toda uma vida cristã segundo os desígnios de Deus. É a arte. É aí que eu parei um pouco para pensar. Ele diz, o que é arte, afinal? O que é arte? E me parece, pelo menos eu achei algumas definições nos dicionários que não me satisfizeram completamente, eu acho que a arte é um meio que a pessoa tem de expressar aquilo que lhe vai na alma, os seus anseios, os seus desejos, as suas concepções de vida. Uns fazem pela música, outros fazem através da pintura, outros fazem de muitas outras maneiras. Então, essa arte é também a espiritualidade conjugal. Ela é a arte dos casais expressarem o seu amor e a maneira de viver. Agora, aí como, vocês me perguntam como eles podem vivenciar essa espiritualidade conjugal. E eu diria, voltando à comparação do pintor, que a espiritualidade conjugal é algo que se constrói ao longo de toda uma vida. É como o pintor quando está planejando uma tela. Ele faz o seu esboço, depois ele corrige aqui, corrige ali, retoca a sua pintura, modifica alguma coisa e assim, a cada dia, ele vai construindo a sua obra. Então, a espiritualidade conjugal é algo que começa no dia do nosso casamento e dura o resto da vida. Ela está sempre sendo construída, porque nós temos uma espiritualidade conjugal que também se adapta às circunstâncias da vida de cada um. Aos primeiros anos de casamento, em que há aquela euforia da descoberta de um pelo outro, e às vezes um pouco de decepção, porque se verifica que o outro ou a outra não é bem aquilo que parecia no tempo do noivado. Mas essa descoberta mútua é esse aceitar-se como ser aceito pelo outro, cada um ser aceito como ele é. É esse esforço contínuo de ir se modificando, de ir melhorando, de ir transformando
aquele relacionamento a dois, cada vez uma união maior. Esta, para mim, é a espiritualidade conjugal. E eu penso que é algo que nós construímos até a última hora da nossa morte. É algo que ultrapassa a nossa morte. Eu posso falar a vocês que ultrapassa a nossa vida, que chega até além da morte, porque eu sinto Pedro tão perto de mim, apesar dos meus 20 anos de viuvez. Eu sei como ele pensava, eu leio os seus trabalhos, eu vejo as suas cartas, então eu tenho que ir construindo não mais uma espiritualidade conjugal, porque nós já não somos mais um casal, mas ir construindo a minha espiritualidade de viúva dentro desse plano, dentro dessa saudade, dentro dessa memória que nos mantém unidos, não só pelo sacramento da comunhão, onde nós nos unimos a Cristo e nos unimos a todos, como pelos fatos cotidianos da nossa vida, onde tudo é uma saudade, tudo é uma recordação, mas isso não é um fator de desânimo, pelo contrário, o desejo de continuar a viver e a difundir e ajudar os outros a viverem essa espiritualidade conjugal que fez a nossa felicidade, continua muito vivo em mim. Então, em vez de ficar chorando o passado, eu me projeto para o futuro, apoiando-me nesse presente em que a gente vive, procurando ajudar os casais a viverem a sua espiritualidade conjugal cada vez melhores. Dona Nancy, nós sabemos que o movimento das equipes Nossa Senhora, no início, eu não sei se a senhora tinha essa preocupação com a quantidade de equipes que o movimento tem hoje. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 equipes. Nós não sabemos se naquela época, quando foi implantado o movimento aqui, a senhora e o Dr. Pedro tinham essa preocupação. Nós sabemos que o movimento hoje tem essa grande preocupação do crescimento quantitativo e qualitativo das equipes. Então a gente sabe que deve ser uma preocupação. Nós gostaríamos de saber como é que a senhora vê essa preocupação do movimento já entrando no terceiro milênio. Inclusive, em seu último artigo, na carta de novembro de 2001, a senhora faz uma referência a essa preocupação. Nos diz que as equipes deveriam fazer um exame de consciência, procurando saber em que tipo de equipe se enquadraria, numa equipe forte ou numa equipe medíocre. Então, qual a sua opinião, qual o conselho que a senhora daria para as equipes que estão começando, para que realmente elas crescessem em espiritualidade? Essa pergunta, Rita, eu posso dividir em duas partes. A primeira, você nos fala das equipes fortes ou medíocres. Então eu diria a você que as equipes são ou fortes ou medíocres de acordo com o que são os casais que compõem essa equipe. Se eles todos são casais que vivenciam o movimento com coragem, com interesse, com bastante zelo, essa equipe tem que ser uma equipe forte. Agora, ela é fraca ou ela é medíocre, quando nós vamos assim, nesse mais ou menos, um dia faz, outro dia não faz, um dia acerta, outro dia falta, e assim por diante. Esse é o passo da equipe medíocre. Agora, o melhor lugar para você avaliar se uma equipe é forte ou medíocre é a sua reunião mensal. O Padre Cafarel fez uma conferência
muito interessante para nós sobre o seu testamento espiritual. Naquela ocasião, em 72, que ele esteve aqui, ele já estava certo de deixar a direção, o acompanhamento espiritual do movimento e refugiar-se mais num campo de oração. O que ele fez em 73. De modo que em 72 ele fez uma conferência sobre o seu testamento espiritual. Conferência essa que está incluída no histórico sobre o movimento. E, para falar do testamento espiritual, ele resolveu falar daquilo que ele achava mais importante na vida do movimento, e era a reunião de equipe. Então, a reunião de equipe é o termômetro da vida de uma equipe. Se nós fizermos uma oração em profundidade, e aí você me dá licença, Rita, de fazer um comentáriozinho, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que devia ser uma oração pessoal, nós transformamos aquilo numa análise intelectual do Evangelho. Esse Evangelho nos diz isso, diz aquilo, porque muitos fazem assim, outros não fazem, etc, etc. É uma análise do Evangelho, e não é isso que Deus quer. Deus quer, a equipe sugere que se faça uma oração pessoal, uma oração. E isso quer dizer que nós, sabendo que Deus está ali presente, sabendo que Ele nos falou pelo Evangelho, nós damos a Ele a nossa resposta. Essa resposta que vem do interior da nossa alma, que é uma resposta sincera, verdadeira, profunda, humilde, porque muitas vezes, diante das verdades do Evangelho, nós nos reconhecemos os pecadores. Então, a nossa oração deve ir até lá, de maneira que os companheiros nossos de equipe conheçam como a gente reza, como a gente se sente diante de Deus. Isso é oração. Então, se numa equipe todos os casais fizerem uma oração, depois que a oração terminar, há um clima diferente na equipe. A gente sente Deus presente, ouvindo cada um de nós, amando-nos a cada um de nós e acreditando nas nossas palavras, esperando que a gente continue a sua caminhada para Ele. Aí, então, fazemos a partilha. E o que é a partilha? É simplesmente dizer ali a Deus, aos nossos companheiros, ao conselheiro que nos ouve, como nós vivenciamos durante o mês os pontos concretos do esforço. Essa partilha tem valor se ela for uma partilha verdadeira. Porque se for apenas uma série de desculpas, ela é uma partilha inútil e só mostra que a nossa equipe não pegou assim garra de verdade a vivência daquilo que a equipe nos propõe nos pontos concretos do esforço. Então, a reunião da equipe vai ser o que forem os seus casais, e isso vai mostrar o que a equipe é. Se ela é medíocre, ou se ela é uma equipe que reza, uma equipe que acredita na presença de Deus, uma equipe que segue os pontos concretos, não como uma obrigação, mas como marcas num caminho que a gente deve percorrer durante o mês, para a gente conseguir viver aquilo que Deus nos pede. Viver o nosso cotidiano, como eu falei há pouco. Então,
Eu penso também que os casais que têm responsabilidade no movimento devem ser os melhores equipistas da sua equipe. Eu não posso aceitar que um casal que tenha altas responsabilidades no movimento chegar lá e diga, porque eu tive que viajar para não sei onde, eu fui a uma reunião disso, daquilo, então eu não pude fazer tal coisa, não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Chega na reunião como um casal omisso. Então, o casal que tem a responsabilidades no movimento, não é só o casal responsável da equipe, os outros, na sua equipe de base, eles têm que ser os melhores equipistas, os mais fiéis no cumprimento da sua missão, os mais sinceros na hora da partilha, os mais fervorosos na presença de Deus na hora da oração. Porque se eles forem isso, os outros vão acreditar realmente no movimento. Porque vê que aquele que está liderando, ele também se esforça por viver tudo aquilo, porque sabe que aquilo é o caminho de Deus para ele. Quanto à contribuição, eu diria que o movimento pede um dia de trabalho por ano. Mas aqueles que são abonados, aqueles que são ricos, não precisam se limitar a essa importância de um dia de trabalho por ano. Eles podem dar mais um pouco para compensar aqueles que estão desempregados, aqueles que no momento não estão podendo dar nada ou quase nada, porque o movimento reúne tudo isso num oferecimento a Deus e na manutenção da sua vivência, das suas viagens, da carta mensal e tudo. O movimento precisa desse dinheiro. Então, quem tem mais, que dê um pouquinho mais para compensar aqueles que não podem dar no momento. Dona Nancy, eu e a Vera, nós casamos há 24 anos, dos quais 20 anos nós estamos frequentando as equipes Nossa Senhora, participando das equipes. E nós não saberíamos dizer o que seria da nossa vida se não fosse as equipes Nossa Senhora. Graças a Deus nós temos essa felicidade de participar. Então nós perguntamos para a senhora, pelo livro Sentido de uma Vida, nós conhecemos um pouquinho a história da senhora, do Dr. Pedro, os anseios de vocês terem um casamento cristão. E depois o encontro com o padre Cafarel, a proposta das equipes de Nossa Senhora. Como foi? As equipes ajudaram? Como a equipe contribuiu na sua felicidade pessoal, conjugal e também de vida, de proposta de vida? Além da nossa felicidade pessoal e conjugal, o movimento foi para nós uma grande oportunidade de apostolado. Dizer que o movimento não faz apostolado, como às vezes se ouve por aí, não é verdade. Os casais, pelo menos uma grande parte deles, segundo as suas possibilidades, fazem apostolado. E nós trabalhamos muito no movimento desde o seu início e consideramos isso um grande apostolado, porque trazer casais para o reino de Deus, levar a eles uma espiritualidade conjugal que vai ajudá-los a resolver as suas dificuldades, que vai lhes dar a força para conseguir